internautas que prestigiam com suas audiências o blog do Edson Silva, nós vamos fazer uma entrevista agora com o deputado estadual Queiroz Filho, um dos mais novos integrantes do Legislativo cearense, está no seu primeiro mandato e tem uma atuação significativa, sobretudo na área da educação. Deputado, antecipadamente eu agradeço a disposição do senhor em nos conceder esta entrevista e vou perguntando inicialmente, qual é o seu sentimento hoje, sem plenário da Assembleia, onde você já estava bastante acostumado desde o início da legislatura, agora sem plenário, com a população temerosa da propagação desse coronavírus? Primeiro, dizer que é um prazer estar participando do seu programa, posso chamar assim, e sem, não para agradar por qualquer motivo, mas pelo profundo respeito que lhe tenho como um dos maiores analistas políticos, pela sensibilidade que tem, principalmente pela relação que faz com toda a política cearense, o que o torna um dos melhores analistas de todo o cenário aqui do Ceará, e pela equipe que você, doutor Edson, com muito respeito, tem aí no blog. E dizer que realmente é um fato, um momento muito novo para todo mundo. Eu acho que não só para a política cearense, não só para o meio político, mas para toda a sociedade, houve uma alteração completamente da forma e do comportamento que se deu durante esta pandemia, que, como todo mundo sabe, é algo que ninguém jamais vivenciou. A comparação mais próxima que se faz é de um episódio há 100 anos atrás. Muito provavelmente, essas pessoas, infelizmente, não estão mais aqui entre nós que poderiam ter essa experiência. Na questão política, efetivamente, esse momento dessa alteração, da suspensão do plenário de forma fixa, realmente foi um período de muita adaptação. Agora, o presidente, o Dr. Sarto e toda a equipe técnica, logo de começo, articulou toda uma plataforma virtual para que essas reuniões continuassem acontecendo, que o trabalho da Assembleia, e digo isso com toda tranquilidade, jamais só um trabalho individual de cada deputado, mas de toda a coletividade, para que pudesse ter a casa tivesse um papel importante como representante da população nesse momento. Então, de alguma forma foi possível, e está sendo possível fazer dessa forma virtual. A Assembleia tem um assento, através da presença do Dr. Sarto, lá no Comitê Estadual, o governador Camilo, logo no início também, articulou com todos os órgãos, entidades aqui do Estado do Ceará. Eu acho uma postura louvável. E toda semana tem essas reuniões, não só com as secretarias de saúde, procuradoria, associação dos prefeitos, Ministério Público, que é muito importante, enfim, várias entidades que participam desse comitê e que, com a representatividade da Assembleia lá, com o presidente do Sarto, várias e várias sugestões do parlamento são levadas ao conhecimento desse comitê e muitas já foram implantadas. Meu deputado, o senhor conhece já o Legislativo bem antes de exercer o seu primeiro mandato, né? O senhor esteve aí na Assembleia quando o atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, presidiu a casa. O senhor estava lá na chefia do gabinete, depois esteve também no Executivo, também chefiando o gabinete do prefeito Roberto Cláudio. Qual é a diferença que nós podemos descrever dessas suas atividades, tanto quanto servidor do Legislativo, servidor do Executivo e agora legislador? Doutor Edson, posso lhe dizer que realmente são atividades e funções bem distintas, o Executivo e o Legislativo. Acho uma experiência imprescindível e muito importante esse papel do Legislativo, muito mais, e
você conhece melhor do que ninguém, até pelas limitações que a nossa Constituição do Estado nos impõe de legislar, mas principalmente esse ponto de permitir uma articulação para que políticas públicas possam efetivamente acontecer. Mas é um papel totalmente distinto. E como você disse, a questão da experiência, e de ter tido essa experiência lá no parlamento anteriormente, como assessor, como chefe de gabinete, me impôs uma coisa que eu venho praticando desde particularmente da minha eleição, que era ter muito cuidado com quais eram os compromissos que eu poderia assumir, entendendo já qual era o papel da casa e o que estava ao alcance da casa. Mas acredito que esse papel de você conseguir articular com um conjunto de pessoas que muitas vezes pensam de forma distinta. E outro ponto muito importante é o papel que vocês da imprensa fazem. Acredito que esse é o maior papel que a Assembleia acaba tendo, e a falta do plenário acabou trazendo um pouco disso, que é o que a imprensa cearense repercute todo o trabalho diário da Assembleia, e isso é o que pauta, quando eu digo noticiário, pauta a política, a boa política, a política das ideias para o Estado do Ceará. Então, eu acho esse papel muito importante, mas que não se faz sozinho. Se não fizer com uma boa articulação, convencimento, mas são papéis bem distintos, sem sombra de dúvida. O Executivo, por um lado, tem uma questão de algum encanto de você conseguir fazer, de você conseguir realizar. Já no Legislativo é muito mais no campo de articulação com a entidade, com a população, para conduzir sugestões que sejam trazidas. Mas não é simplesmente ouvir uma sugestão e fazer um projeto de lei que isso vai ser implementado, não. Tem todo um trabalho além disso. Deputado, o senhor tem feito várias gestões na área da educação. Esta é a prioridade do seu mandato? Mas, com certeza. Vou tentar agora ser mais sucinto, estou falando muito, mas essa, com certeza, tem sido, pela oportunidade que eu tive de assumir lá na presidência da Comissão de Educação, por uma coisa muito simples. Particularmente, é algo que eu definitivamente acredito que pode transformar a vida, para o meu papel agora, da população cearense. Investimento em educação. Sem sombra de dúvida, com todo o trabalho que todos os governadores fizeram ao longo da história, mas se a gente for analisar, houve uma decisão administrativa, desde a época do governador, a época Cid, de investir maciçamente na educação e, obviamente, com uma continuidade e um avanço com o governador Camilo. Eu acredito, não é uma coisa de curto prazo, mas realmente é o que muda a vida das pessoas através da educação. Então, por isso que eu tenho focado nesse tema, não só porque a gente tem o prazer de ter a melhor educação do país, diga a melhor educação do país, longe ainda de ser, com todos os métodos comparativos, que o problema está resolvido, que está solucionado. Tem muita coisa que avançar, sem sombra de dúvida, mas acredito muito que o papel da educação de transformar é algo com toda a observação, a importância das outras políticas públicas, saúde, segurança, tantas outras importantes, a educação é que eu particularmente vislumbro como a mais importante. Por isso que eu tenho trabalhado e focado bastante nessa causa. E já dando seguimento, ainda com essa questão agora da pandemia, que alterou completamente o cenário que todo mundo estava vivendo com essa não possibilidade das aulas de forma presenciais. Inclusive, antes agora da reunião, estou participando aqui dessa entrevista, estou participando aqui de forma paralela de uma reunião da Secretaria de Educação com várias entidades para a gente discutir um plano de retomada das atividades da educação. É complexo, se a gente for avaliar do tempo do Estado, a questão da área onde a pandemia está exercendo maior influência nesse momento, deficiência de equipamentos e rede mesmo de internet em outras áreas aqui do Estado, para você conseguir fazer um plano único de retorno nessas aulas, é um processo bem difícil e vai exigir muito trabalho, muito empenho de muita gente, e sempre estando preparado para
alterações, adaptações nesse momento. É isso que a gente está discutindo lá, para apresentar um plano efetivo para que possa retornar às aulas de forma com qualidade, tendo que lembrar de todos os traumas que foram e que aconteceram, não só na população estudantil, dos professores, coordenadores. E uma coisa que às vezes as pessoas não lembram, doutor Edson, é que muito do que a gente fala da atividade econômica, para o retorno da atividade econômica, se a gente não analisar o papel da educação, que muita gente não tem onde deixar os seus filhos, porque não estão tendo aula nesse momento e que não conseguem voltar à sua vida ativa e economicamente com a retomada. Então, é algo que está completamente ligado e me preocupa muito esse tipo de ação. Deputado, dá para se dimensionar agora o tamanho do prejuízo que terão os estudantes cearenses, sobretudo os da escola pública, e a educação como um todo, com um semestre perdido em termos de aulas? Ainda não dá para mensurar qual é o tamanho desse prejuízo, que você falou muito bem, mas eu me preocupo até se vão ser só 6 meses, se vai ser só o primeiro semestre. Ainda não é certo, não estou dizendo que não vai retornar no segundo semestre, mas não é certo ainda nem a forma, como é que isso vai retornar e se vai ser possível recompor essa questão dentro desse ano. Só lembrando, por exemplo, o município de Fortaleza, na gestão anterior do prefeito Roberto Claro, durante 8 anos, só houve 7 anos de ano letivo. Esses anos foram recompostos, ou seja, o calendário ficou regular. E isso já se altera novamente, e isso impõe uma modificação que o reflexo é para esse ano, 2020, 2021, 2022, até que se recupere isso da melhor forma. Para completar, e aqui com toda... posso dizer com toda calma, porque que não é fácil, mas com todo o desserviço que esse sujeito que estava à frente do Ministério da Educação fez aqui no país, tem outros reflexos, como, por exemplo, a questão do Enem. Você vê, num momento como esse, que os alunos, muitas vezes, não conseguem se preparar para o Enem, algo que vai decidir o resto da vida toda desse aluno, num dia de uma prova, onde eles não estão tendo aula, não estão tendo o apoio de profissionais, dos professores para se preparar, não tem um tablet, um computador e nem a rede de internet para poder se preparar. Aí a imposição do Ministério da Educação, por exemplo, de não adiar o Enem. Aí você pode dizer, mas adiou um mês. E quantos estudantes, porventura, não conseguiram nem se inscrever no Enem, porque também não tinham condições de equipamentos, esse tipo de coisa, e que vão ter esse reflexo. Muitas vezes esses alunos, eles faziam as suas inscrições do Enem nas próprias escolas, nas próprias, onde eles estudavam. Muitos não conseguiram. Então, assim, o prejuízo é muito grande. Deputado, dá para se ter uma ideia do tamanho desse prejuízo, ou comparar o tamanho desse prejuízo que nós teremos, que os estudantes da escola pública terão no Ceará, partindo de Fortaleza para os demais municípios do interior, onde as dificuldades são bem maiores? E, infelizmente, eu acho que esse processo vai causar realmente um fosso, de uma diferença entre a qualidade da educação nos mais diversos municípios. E aqui não é atribuindo, responsabilizando nenhuma gestão de nenhum município, mas é simplesmente por questão de equipamento. Você imagina, e as pessoas às vezes não conhecem, e eu digo muito isso, às vezes o governo federal pensa, comprar várias atitudes, né? Que todo mundo tem um iPhone, que todo mundo tem internet 5G, e esquece que muitas pessoas vivem em comunidades ainda isoladas, com dificuldade de internet e equipamento. Nas grandes cidades também, na periferia, tem essa dificuldade, mas o que me preocupa é que vai, às vezes, causar essa diferença entre a qualidade, se a gente for pegar do estado todo, e principalmente, não só falando da educação,
O que a gente vê e tem nos indicativos, os estudos, é que Fortaleza e região metropolitana tem avançado no combate ao coronavírus. Por outro lado, e isso me preocupa muito, como o coronavírus tem chegado no interior do estado, a gente já vê com todas, eu tenho acompanhado de perto, por exemplo, as ações do município lá de Sobral e da região, que, por um lado, você vê o prefeito Ivo, desde o início, fazendo um esforço sobre-humano para conseguir fiscalizar, para evitar que isso se propagasse. Por outro lado, vários municípios ali ao redor, que não tiveram ou não tem qualquer preocupação e isso deságua tudo lá no município de Sobral. Eu estou dando exemplo de uma região, e quantas outras estão sendo, agora está chegando ali também. Então, até a forma e a época que o vírus tem chegado em cada região, isso também vai criar esse poço. Mensurar, ter uma ideia do prejuízo, eu acho que só vamos ter noção mesmo durante o período e o processo já da retomada, e o que a gente tem que ter penso, tranquilidade para que a gente possa fazer isso da melhor forma, esse retorno da melhor forma, preservando a saúde estudantil, professores, todos os envolvidos, retomando a qualidade da educação e para que a gente possa equalizar em bons níveis, em bons avanços, como a gente vinha tendo aqui no estado de Ceará. Deputado, finalizando, quando a Assembleia está funcionando normalmente, a gente vê um fluxo muito grande de pessoas à procura dos gabinetes dos deputados, tanto de Fortaleza quanto dos municípios do interior, onde os deputados são votados. Hoje, com essa dificuldade de encontros pessoais, como chegam as demandas e que demandas chegam aos deputados? Doutor Edson, tenho acompanhado esse problema e realmente esse é o papel, e tem um papel muito importante da casa, com todos os deputados, que muitas vezes não só recebem essas pessoas, mas a grande maioria, posso dizer com toda tranquilidade, sempre visita e acompanha suas bases eleitorais e faz o acompanhamento dessas necessidades, dessas demandas. E isso mudou completamente. Uma das ferramentas que particularmente eu tenho procurado fazer, e uma forma que eu me procuro meu mandato de estar mais próximo da população, escutando, é através realmente da questão, não só das redes sociais, mas de instrumentos como esse que a gente está fazendo agora, através da imprensa, podendo ouvir, fazendo reuniões até virtuais, para que a gente possa absorver essa demanda e lutar aqui pelas demandas que são de todas as naturezas, desde necessidade de equipamentos de proteção, de respiradores, por exemplo. Eu estou dizendo isso com todo cuidado, porque uma das coisas que eu fiz, inclusive divulguei até ontem um requerimento que fiz sobre uma solicitação de pedido de material e respiradores, porque não adianta também eu pedir um respirador para um município que não tenha a capacidade de receber esse equipamento, de instalar esse equipamento, de ter um hospital onde ele vai colocar, e principalmente de profissional treinado para lidar com aquele equipamento. Então tem que ter esse cuidado também para que a gente não pegue esse momento e tem que ser muito correto com a população, dizendo o que é que pode ser feito, o que é que a gente pode batalhar, lutar para aquela região. Toda a capacidade técnica dos municípios para receber esse tipo de equipamento, por exemplo. Deputado, eu sou muito grato pela atenção que o senhor nos dispensou em concedendo esta entrevista. Obrigado. Doutor Edson, só para concluir aqui, fico muito honrado de todo o espaço que eu posso chamar blog do Edson Silva disponibiliza, e aqui eu vou dizer a todo o parlamento cearense. Isso é muito importante e é o exercício, para que quem esteja nos ouvindo, prático do exercício da democracia. São através de instrumentos que permitem e divulgam as ações e de forma apartidária e sem paixões de todo o parlamento cearense, das ações dos parlamentares. E só concluindo aqui, dizer que é uma luta que a gente tem acompanhado, principalmente
apesar de não ser uma atribuição do parlamento cearense, mas a luta para aprovação do Fundeb, passou já 1 ano e meio da gestão nacional, nenhuma aprovação do Fundeb. O Fundeb termina no final do ano. Atrasado nós já estamos, porque se não houver o Fundeb, a lei orçamentária, como é que você vai fazer uma lei orçamentária com base em que fonte de recursos? Por isso que a gente tem feito uma mobilização muito grande para a aprovação do Fundeb. Estamos lutando dentro dessa reunião que eu estava participando da SEDUC, de fornecimento de equipamento, de proteção, de formas que as escolas possam se preparar para receber os alunos, os professores, os profissionais da educação, e também antes do retorno assim, efetivo das aulas, inclusive com essa preocupação ainda que a gente teve desde o começo, que infelizmente ainda existe muito aqui no nosso estado, alunos que dependem exclusivamente da alimentação da escola. Quando eu falo isso, muita gente diz assim, escola não é um depósito de aluno, não é onde ele vai ficar enquanto o pai trabalha, e não é onde ele só vai se alimentar. Eu sei que não é muito além disso. Mas se não tiver essa atenção, pode crer que ainda tem essa dificuldade de alimentação, uma crise generalizada que atingiu toda a sociedade mundial, né? Não só a sociedade cearense, e todas a sua já completa desigualdade, atingiu todas essas classes, mas a gente tem que ter uma atenção especial e estar sempre preocupado em olhar pelas pessoas que mais precisam. Obrigado, deputado. Muito obrigado.